Afinal, parece que já podemos começar. E, bom, passemos às coisas mais sérias. Agradecer a vossa presença, principalmente aqui ao nosso conferencista, ao Miguel e à Raquel, e quer fazer uma confissão, logo em primeiro lugar. Eu, em minha casa, em frente ao meu sofá, que é o meu local de eleição, tenho uma fotografia do Miguel. E quem me conhece, uma fotografia do Miguel não é a fotografia da cara dele propriamente, é uma fotografia que ele fez, porque ele é fotógrafo. Eu sou muito cioso das minhas paredes, não gosto nada que me mudem as coisas de sítio, e a fotografia do Miguel está, para mim, num sítio particularmente importante, que é mesmo à frente do meu sofá. E tenho imenso gosto em que tu lá estejas. E depois, quando eu pensei, bom, eu vou referir isto do Miguel, mas era simpático dizer qualquer coisa de parecido da Raquel, e qual não é o meu espanto, quando chego aqui, eu já tinha visto o título da exposição, soava-me o título da exposição e até percebia de onde é que vinha o título, mas ela é bastante mais nova que eu e pensei, não, isto é uma reminiscência, quer dizer, isto remete certamente para o outro lado, e então eu vou dizer o seguinte: a fotografia do Miguel está na extrema esquerda da parede, relativamente mais alta do que uma estante onde eu tenho discos por ordem alfabética, porque é a única maneira de eu não lhes perder, digamos, o sentido. E o disco dos América, se a memória não me falha, é o primeiro disco do lado esquerdo. De maneira que está resolvi este meu dilema de querer dizer alguma coisa simpática acerca da presença em minha casa, com quem eu convivo todos os dias, com o Miguel, e não ter nada a dizer a teu respeito. Estás um do lado direito, o outro do lado esquerdo. Mas compete-me dizer mais coisas acerca do Miguel, a pessoa que eu gosto, globetrota por condição da profissão do pai, que era diplomata, de maneira que o Miguel foi crescendo em diferentes sítios do mundo, e não me venham dizer que isso não condiciona um olhar e que isso não condiciona uma maneira de estar na vida e de olhar para as coisas. Depois, outra coisa que eu considero muito curioso, porque o Miguel é agrónomo. Fez uma licenciatura em agronomia, depois deve ter feito uma agulha num sítio qualquer para fazer um mestrado em História da Arte, e depois, ainda por cima, as pós-graduações em fotografia. Tem um percurso também da agronomia para a História da Arte, e o doutoramento está a ser feito em fotografia. Mas mais importante dizer disto tudo é dizer que o Miguel é muito boa pessoa, e que espero, é a minha opinião, se houver alguém que não esteja de acordo, por favor, calce, não se atreva a dizer nada, e acho que será um gosto. Tenho outra coisa a ver acerca do Miguel. Eu fui ver o Miguel defender a tese de mestrado, e assisti. Nós vivemos em Portugal, suponho que todos nós somos portugueses, nós já estamos neste país, tudo é visível, tudo pode acontecer, mas eu devo confessar que não ia preparado, nem ele, para ir fazer uma defesa de uma tese de mestrado sobre História da Arte, e não teve direito a projetar imagens porque a universidade não estava preparada. O Miguel tinha levado o computador, os slides, as imagens, aquela coisa toda, e à última hora teve que fazer a tese de mestrado de defesa de imagens para um público que não podia ver as imagens. E eu acho que isto é extraordinário e abona em favor de uma pessoa que teve que reinventar no momento toda uma estratégia, e que o fez com bastante peso. Miguel, se faz favor. Olha, muito obrigado por essas simpáticas palavras. Verdadeiras. Bom, como Ponte Sor para mim é um sítio muito especial. Estar aqui a convite da Isabel e Pedro é uma coisa muito especial.
porque há cerca de 6, 7 anos fiz cá uma exposição na antiga biblioteca, a exposição que ainda hoje, quando penso no meu percurso como fotógrafo, enfim, foi um marco. Portanto, quero agradecer esta oportunidade e espero que continuem a fazer o seu trabalho. Sobre a exposição da Bacau, bom, há muito tempo que não vejo uma exposição que me toque tanto. E, de facto, estávamos há bocado a falar e devia ser uma exposição em qualquer parte do mundo. Estaria muito bem. Ora bem, eu hoje, o que eu gostaria de propor é uma pequena apresentação. Fala um bocadinho mais alto. Mais alto? Ok. Gostaria de lhes propor uma pequena apresentação sobre fotografia e encenação. Como vocês sabem, a fotografia, quando nasceu, no início do século XVIII, 1820, uma das suas grandes características era a possibilidade e a capacidade de reproduzir o real, e com uma fialdade tal que a arte entrou num certo período de crise, a pintura e as belas artes, mais associadas à questão da representação numérica das coisas. Okay? Para começar, portanto, tenho uma pequena projeção. Uma das funções da fotografia foi documentar partes do mundo a que as pessoas normalmente não podiam visitar. Esta é uma imagem icónica da história da fotografia, do senhor chamado Timothy O'Sullivan, um fotógrafo americano, que foi desbravando o faroeste. Só que nessa altura a fotografia era feita não com 2 ou 3 baterias, 2 ou 3 cartões de memória, mas com carroças de material fotográfico. Okay. Enfim, e esta foi uma das imagens que esse senhor fez para fazer um levantamento fotográfico dos Estados Unidos. Pois os Estados Unidos têm toda aquela história da conquista do Ocidente, etc. E imagens destas eram importantes também nesse âmbito. Esta parte da fotografia como esta vertente da fotografia como representação do real, okay? Assumiu-se como um tipo de fotografia que até hoje ainda continua no início do século XX. E uma das imagens, um dos fotógrafos icónicos dessa transição é um senhor chamado Paul Strand, okay? Que tem esta fotografia. E era um tipo de fotografia que assentava nas características intrínsecas da fotografia. A questão da luz, a questão da nitidez, a questão da composição. Sem introduzir qualquer espécie de artefacto. Okay? Nós para a frente vamos desviar deste caminho, não é? Por isso estamos aqui também. Em Portugal temos um senhor no século XX, um geógrafo. Eu ultimamente tenho estado a ver o trabalho dele, até que eu estou encantado, que é um senhor chamado Abrão Ribeiro. Foi visitando Portugal e foi fotografando. Ele dizia-se geógrafo, não tinha qualquer aspiração de artista, etc. Mas o que é facto é que os documentos que ele vai criando de Portugal, as fotografias que ele vai, o percurso que ele vai criando, criam a imagem de um país, de uma época, alternativa à fotografia de um Estado Novo, que seria em Portugal outra das vias da fotografia. Okay? E aqui vamos ter mais uma imagem do Orlando Ribeiro. O Orlando Ribeiro fez um trabalho tão pouco interessante que há cerca de 2 anos há um outro fotógrafo português que decidiu seguir a trilha dele. Esse fotógrafo chama-se Duarte Belo. Okay? Esta imagem é do Rio, da legenda. 1940, e para aí há 2 anos o Duarte Belo foi exatamente ao mesmo sítio, mesmo ano, e a paisagem era isto. Okay? Portanto, a fotografia depois também tem esta
tem esta parte particularmente ligada ao real, que é a mudança ao longo do tempo das coisas. Não é? Mas há um senhor chamado Bertolt Brecht, já devem ter ouvido falar ligado ao teatro, e há uma citação feita por Walter Benjamin, no Pequena História da Fotografia, acerca de uma coisa que disse Bertolt Brecht sobre a fotografia. E Brecht dizia essencialmente o seguinte: uma fotografia da fábrica Krupp, ele fala mesmo da fábrica Krupp, não diz absolutamente nada sobre o que é que se passa lá dentro, como é que são as relações sobre as pessoas. Porque é só um edifício, é uma coisa. Ou seja, para Brecht, a encenação tinha a função de pôr em evidência as relações entre as coisas que geralmente passam despercebidas no âmbito do dia-a-dia, do funcional, etc. Brecht achava que era por aí que o teatro tinha que ir. Okay? E penso que é muito interessante tentar sempre ver a encenação desse ponto de vista. Se há esta encenação, porque é que ela está aqui? Para onde é que nos estão a tentar apontar? Ou será que não estão a tentar apontar? Mas é sempre uma forma nova de questionar as coisas. E nesse aspecto acho que é útil, inclusive para depois olharmos nas fotografias ao papel. Okay? A encenação na fotografia também não é uma coisa nova, desde o seu início. Aliás, a fotografia, quando arranca, tenta colar-se à pintura, não é? À paisagem, portanto, às questões do retrato, aos géneros da pintura, retrato, paisagem, arquitetura, arte, etc. E nesse âmbito, de facto, haviam grandes encenações. Uma das mais espantosas é esta imagem de um senhor chamado Oscar Wieland, cerca de 1850, que é uma montagem de mais de 30 fotografias individuais. Acho que ele passou 2 semanas dentro do laboratório, no tempo em que se usava o laboratório, para fazer esta imagem chamada As Duas Vias. E de um lado temos uma suposta via da vida virtuosa, e do outro lado um contraste que é a suposta via menos virtuosa. É claro, 2 modos de vida também está esta questão entre real e encenação. E daqui, desta questão da encenação, gostaria de vos levar até uma questão que são os dadaístas e os surrealistas. Os dadaístas, numa altura em que a economia europeia estava atrás, depois a seguir à Primeira Grande Guerra e na altura da grande crise de Wall Street, não é? Eles viam a razão das grandes dificuldades que viviam em toda a Europa e, de certa forma, no mundo ocidental. Achavam que a responsabilidade disso cabia, por um lado, à banca e, por outro lado, à indústria. E então, uma das coisas que eles achavam que tinham que fazer era pegar em fragmentos de representações do real e pegar nessas representações e fragmentá-las. Este senhor chama-se Kurt Schwitters, esta imagem, e ele tem uma particularidade. A maior parte das imagens dele são colagens, colagens plásticas, e tem sempre uma palavra que é immerse. Daquela certeza. Ali por baixo da boca vê-se ali um ERZ. Estão a ver? Aquilo é de Commerce Bank. Okay? E então eles faziam estas fragmentações, vão fazer sempre estas fragmentações com uma referência à banca comercial. Os dadaístas tinham uma coisa que eles procuravam de facto esta fragmentação e mesmo a fragmentação plástica. Ou seja, as colagens viam-se mesmo que as coisas tinham sido. Havia diferenças nas texturas, na superfície da obra. Em alternativa,
Isto é outro senhor ligado também ao dadaísmo, que é o John Hartfield. Okay? Isto foi mais perto da Segunda Guerra, em que começava a haver falta dos bens essenciais e a indústria continuava. É? Temos ali um cãozinho a comer um parafuso da Sinox, fantástico. Aí em português será que é urá, acabou-se a manteiga, felizes que estamos. Enfim. Portanto, havia esta vertente de contestação. No entanto, os dadaístas não tinham propriamente um projeto estético com princípio, enfim, que tivesse continuidade. Eles foram uma coisa mais ou menos bem definida no tempo, de contestação, etc. Okay? Enfim, Não, ok. Um senhor que interessa muito falar também é o Max Ernst. O Max Ernst é curioso porque começou de facto no âmbito dos dadaístas e depois tem um trabalho também muito ligado ao surrealismo. Inclusive, durante a Segunda Grande Guerra, ele e a sua esposa, a Peggy Guggenheim, passaram por Lisboa. Passaram 2 ou 3 semanas à espera de uma ligação para os Estados Unidos. Max Ernst pega nesta imagem de uma bomba, okay? Que vinha numa revista da aviação alemã, uma bomba inglesa, okay? E transforma esta bomba numa coisa chamada um Rochinol chinês. Pode ser uma alusão à ópera, pode ser uma alusão ao barulho das bombas quando caem, okay? E Max Ernst, em termos da fotografia, ele é muito importante porque o original disto, penso que desapareceu. E ele depois tinha fotografias disto. Considerava tanto o original como a fotografia como obras distintas. Portanto, os surrealistas e os dadaístas foram muito importantes para a fotografia, para ela ter o seu mérito como arte, para ser reconhecida nas artes. Eles tratavam-na como qualquer outro registro. E aqui vamos a um artista português que eu acho que fez isso também, foi Fernando Lemos. Eu vou expor agora uma sequência de 3 imagens, em que há um estado inicial de uma obra, há um segundo estado e há um estado final. E esses estados, é claro, só existem na fotografia, porque o estado final da obra é o que, no fim, era o único que existia. Okay? Não sei se esse estado final existe em algum sítio, não sei se seria capaz de ser muito bem. Parece que tem conhecimento disso. O trabalho de Lemos é de 49-53. Lemos é muito ligado ao movimento surrealista, mas a fotografia dele, por exemplo, aqui eu considero que é uma fotografia de quase documental, mimético, porque ele está exatamente a copiar, a fazer um registro da obra de arte. Portanto, não são nestas fotografias que o trabalho dele é surrealista. Se houver alguma dúvida, por favor, diga. Eu no fim tenho coisas para te perguntar. Ok. Muitas escapas. Ok, isto sim é uma imagem surrealista do Fernando Lemos. É uma imagem, é um retrato que ele fez da Vieira da Silva, em Paris, e o fundo é exatamente a obra da Vieira da Silva. E é muito engraçado que o cérebro da Vieira da Silva está transparente e está completamente ocupado, ela está completamente imersa na sua obra. Um retrato espantoso. É uma chamada dupla exposição. E é um processo que, na altura, era extremamente difícil de controlar. Extremamente difícil. E isto é uma das coisas que vocês também vão ver no trabalho da Raquel. Esta questão da sobreposição, de exposição. Mas tem que olhar com muita atenção. E depois ela ainda por cima vai fazer uma coisa que é, há áreas que têm e outras que não. E andamos ali a tentar perceber. E acho que um dos grandes desafios do trabalho dela é exatamente essa percepção
tentar perceber a fotografia entre uma representação do real e uma representação da ficção. Aliás, os surrealistas, no início, eles ligaram-se muito à questão do partido Bonini para fazer obras de arte. Para o fim, o Breton escreveu um livro que eram os vasos comunicantes, em que o próprio, talvez a maior fonte para o imaginário era a realidade, e os vasos comunicavam. E é claro, a Raquel trabalha com digital também. E o digital, de facto, abre ainda mais possibilidades. Eu adorava saber o que os surrealistas teriam feito com o digital. Enfim. Okay. Essencialmente é isto. Muito obrigado. Obrigado. Questões, perguntas? Eu tenho mais uma provocação do que outra coisa, que é, tu começaste a dizer que a fotografia apareceu como uma tentativa da reprodução do real. Mas, por outro lado, hoje em dia a fotografia pode ser... há quem diga que a fotografia é a arte mais mentirosa de todas. É a mentira mais perfeita. E como é que se passa, então, de um ponto para quase o seu oposto? E, talvez como fio condutor, a palavra encenação, os franceses dizem a mise en scène, que de alguma maneira, é uma expressão mais feliz que a nossa encenação, porque é a colocação em cena, é a ação de pôr em cena. Não é bem a mesma coisa do que da encenação, é mais etéreo, digamos, não tão palpável. Mas, se tu quiseres, quando nós encenamos qualquer coisa. E acabas por tentar encenar ou uma realidade, ou outra expressão que tu usaste, os fragmentos da realidade. Os fragmentos da realidade, como tu sabes, é um tipo enfim, é uma expressão bastante conhecida, usada em sentido próprio. Quer nós queiramos, quer não, seja mise en scène, seja o que for, seja uma abstração, seja os dadás ou dos surrealistas, mas acabamos sempre por ir numa representação da realidade. O que é que a gente representa, se não uma realidade? Como é que saímos daqui? Esperemos. É também para ti, se não te importas. Há uma... Eu espero não me enganar na fonte. Há um termo que... Há uma visão... Eu penso que é a Rosalind Krauss que disse. Não sei se foi ela que disse ou se ela vai citar o tipo de senhor que era o Morrolinar. Agora estou na dúvida. Mas, essencialmente, a questão era esta. A fotografia, o processo fotográfico é um processo surreal. É um processo que pega na realidade, que contorciona a realidade até à representação. Ou seja, tudo o que é fotografado, tudo o que é registro, automaticamente torna-se na possibilidade da representação. Portanto, eu demorei muito tempo a poder afirmar que toda a fotografia é ficção. Hoje em dia penso que toda a fotografia é ficção. E a questão da ligação à realidade, eu acho que tem mais a ver com a credibilidade que o autor tem e com a intenção que o autor tem para o trabalho. Do real à mentira, bom, todos nós conhecemos cá. Não sei se vocês conhecem, ao longo da história a fotografia foi muito usada para servir de apoio à história. Ou seja, se a história existe, se houvesse uma fotografia que comprovasse o que tinha escrito na história, aquela história era assim. E então há todo, enfim, um exemplo que agora me vem à mente assim, de um momento para o outro, é
um livro em que os retratos da história, de figuras políticas, vão desaparecendo. Há o caso, por exemplo, na China, do Mao, dos seus conselheiros. Depois, às tantas, há um conselheiro que portou-se mal, foi fora. Na próxima reencarnação, publicação dessa história, dessa imagem, perdão, esse conselheiro, Photoshop, da altura, tinha desaparecido. E, de facto, ao longo do tempo, pega-se na mesma fotografia e as figuras vão aparecer. O Stalin também foi. Desapareceu o Trotsky. E ao longo do tempo, a mesma matriz, o mesmo negativo, com várias pessoas, às tantas vão desaparecer pessoas. E até chegaram às vezes a substituir pessoas. Portanto, sim, a fotografia é uma mentira. O Rylander, 30 negativos numa imagem, os dois lados da vida, é exatamente isso. Uma afirmação disso. Pois, tem a ver com o autor. O que é que ele quer fazer e o que é que ele assume. Por exemplo, também há aquele caso extraordinário da Time. Foi um tipo que foi fotografar o Líbano, isto há uns anos atrás. Umas bombas, penso que já não me recordo exatamente da história. Mas há um fotógrafo que fotografou e achou que o fundo estava muito difuso. Então intensificou o fundo. Um fotógrafo New York, ou da Time. Esse fotógrafo nunca mais teve trabalho como fotojornalista. Há uma linha aqui muito complicada. Não sei se isso responde ao problema. A pergunta não é propriamente para ser respondida, porque são daquelas perguntas que nunca mais não há resposta, não é? Eu lembro-me, eu trabalho num sítio onde há uma galeria que é feita no século XVII, onde não há fotografias, mas os reis estão representados em escultura. E os três Filipes, pura e simplesmente, não estão lá. De maneira que a situação do Stalin ou do Mao, que apagava, que reescrevia a história como lhe convinha, nós no século XVII já o fizemos. Não é novidade nenhuma, digamos. Vocês queres dizer alguma coisa, Raquel? Acerca das tuas encenações e acerca da construção do real. Mas eu não acho que seja uma mentira. Acho que é uma nova realização. E pronto, a fotografia no fundo é uma memória, não é? E não há memória sem memória do real. Portanto, tudo parte ou de uma imagem do real, ou de uma experiência, ou de uma crença, o que for. Porque nunca se vai, mesmo que seja uma transformação, nunca se vai fazer uma coisa, quer dizer, completamente... acho que o ponto toca sempre no real, por isso acho que não é uma mentira, acho que é mais uma nova realidade. Ou uma... Sim, mentira de facto, não peço desculpa, de facto não é a palavra mais correta. É de facto. Agora, é outra coisa, de facto, é uma transformação. É a tal transformação em representação. Porque, depois a questão da encenação pode ser antes da fotografia, a preparação para, pode ser depois. Enfim, mas isso já é outra história. E às vezes mesmo uma captura de um momento completamente banal de agora, pegando na fotografia que eu por acaso reparei que está na casa em frente ao sofá, eu olhei para aquela fotografia e demorei algum tempo, não é? Tão real, é uma figura feminina, penso eu, e vi uma figura animalesca. Eu demorei algum tempo até atingir a posição, quer dizer, é uma captação de uma coisa tão natural, tão banal, entre aspas, e que às tantas está completamente fora da... E não é uma mentira. Mas pode ser uma ficção. É uma ficção também. Bom, o que é extraordinário naquela fotografia é uma realidade. Não há mentira absolutamente nenhuma
não há que eu saiba ali nenhum Photoshop, simplesmente o ponto de vista e a posição em que aquela senhora é fotografada, que é o pescoço e a caixa craniana da pessoa, digamos assim, mas é fotografada de um ângulo e de uma posição que nós não estamos habituados a ver e, como tal, aparece-nos uma nova realidade, vamos chamar assim, que nós conhecemos de outra maneira, vendo de outra maneira. A arte está também a saber olhar do outro lado. Eu adorava poder dizer que aquela imagem foi. Tive uma ideia genial. Aquela imagem foi pouco tempo depois da tese sobre o surrealismo e também é uma referência explícita a uma imagem do Man Ray. Está diferente, mas é também. E é exatamente a questão dos cavalos. Mas acho também que o olho da lente, o olho da lente é o olho do fotógrafo com a máquina, não é? Consegue uma visão que o olho humano agora, não é? Não consegue, não vê, não é? Que acho que é isso que também... A questão com a estética, assim, permite ver uma coisa, relevar uma percepção sobre uma coisa ótima. E a fotografia ainda tem outra coisa, que é o mesmo local fotografado por pessoas diferentes podem dar um modo de ver o resultado final da imagem pode ser diferente. Porque eu quando olho através da máquina eu olho de uma maneira, ela olhará de outra, cada um de nós, e se calhar dão fotografias diferentes. E é o mesmo local, portanto isso não é uma mentira, é uma interpretação daquilo que cada um vê através do olho, acho eu. Que é. Não, corretíssimo. Eu demorei muito tempo a desligar a fotografia do real. É que foi um processo, foi um parto complicado. É que nunca tem necessidade, é quase terapêutico. Nunca é uma representação do real, eu acho que nunca é, a fotografia nunca é, porque os fotógrafos de guerra... Mas a questão que eu te quero pôr, desculpa. Não é? Mas, Abel, o que eu te quero pôr é, ouvindo isso, e estando de acordo contigo, o que eu pergunto é se não representa o real, representa o quê? Não, atenção, aliás, a gente pode ver toda a fotografia como uma encenação. Desde a encenação, da escolha do enquadramento do fotógrafo, desde estás muito torto, indireito a tudo. Desde a influência que a gente tem sobre aquilo que a gente está a fazer. Desde a escolha da luz. É tentar perceber como é que as coisas funcionam para influenciar, para controlar, mesmo em fotoreportagem, para dar uma bala. Onde é que eu vou apanhar um bom lado aqui? Não sei se o capa, naquela imagem que ele apanha da Guerra Civil Espanhola e tal, a cair, se não pensou assim, não sei. E há quem diga que a fotografia é ensinada. Há quem diga que a fotografia é ensinada. Sim, mas depois eu segui a fotografia, boa fotografia. Não, e vamos andar sempre aí. Eu acho que a questão de ver a fotografia como encenação é particularmente produtiva. Acho que sim. E acho que quando a gente está ligado à produção de imagens, a gente tem que procurar os terrenos férteis e as vias que nos vão abrir outras coisas. E a encenação desse aspecto particularmente. Muito obrigado. Não sei se mais alguém tem alguma coisa, perguntas, comentários. Então, em nome do município de Ponsor, e do Centro de Arte de Ponsor, quero agradecer à Fundação das Casas de Horna, ao Loja Lopes, por mais este tipo de atividades. Já são realmente 20 anos de parceria, com muitos artistas, com bastantes conferências, com outras atividades, e quero realmente agradecer à Fundação das Casas de Horna e à Loja Lopes. Também ao Miguel pela sua apresentação, à Raquel pela sua exposição, que realmente eu próprio reconheço que fiquei surpreso. Hoje foi uma agradável surpresa quando voltei a entrar na sala. Surpreendeu-me pela positiva. Ontem estava assustado. E acho que toda a gente vai gostar realmente da exposição. Queria, em nome do município, então, deixar uma oferta
para o Miguel, a medalha da cidade, e também entregar uma à Raquel. Então, não sei se passaríamos então à exposição. Após ir à exposição, poderemos então também um pequeno breve para confraternizarmos todos mais um pouco. Eu só queria agradecer à loja do Lopes.